você chegou nesse vídeo, eu tenho certeza que você está passando por uma crise. Se não está passando por uma crise agora, tem algum motivo para você querer conhecer quais são as estratégias que o conhecimento humano desenvolveu para que a gente pudesse passar por uma crise, por uma noite escura da alma ou por um deserto da alma. A sua sorte já começou a mudar a partir de agora, quando você está assistindo esse vídeo. Tô falando sério, porque olha só, quando você busca conhecimento, o conhecimento te encontra, e a partir dessa sabedoria, desse conhecimento que eu vou trazer aqui, que é meu, que trago como experiência de vida, porque eu também já passei pelo deserto da alma, pela noite escura da alma, mas não só isso, eu trago aqui conhecimento milenar, eu trago aqui metáforas, contos, informação simbólica para te oferecer um resumo do que é possível aprender no momento de crise. Então a gente vai primeiro mergulhar nos significados, na leitura simbólica, depois eu vou trazer algumas dicas, né, orientações práticas. É praticamente uma aula que você está assistindo aqui sobre como sair de uma crise e até, quem sabe, tirar proveito dessa crise. E eu digo isso porque, olha, eu sou gestora de crise, sou especialista em crise, já fiz muita gestão de crise trabalhando com política. Hoje, eu sou especialista em inteligência relacional, comunicação positiva, que é uma abordagem, um método que eu desenvolvi para que a gente possa se comunicar bem, com propósito, com conexão. Mas hoje eu tô aqui para falar de como sair de uma crise, de como passar por uma crise, de como experienciar essa crise, vivenciar essa crise de uma maneira rica, transformadora. E tem solução no fim do túnel, tá? Tem solução no fim do túnel, eu garanto. Vamos começar definindo o que é crise? O que é uma crise? Uma crise é quando você vive uma ruptura, quando acontece alguma coisa na sua vida que te faz perder as suas referências, que a normalidade é rompida. Então a gente está falando de rupturas, a gente está falando de fatores externos que te pegam de surpresa e te desestabilizam, né? Trazem instabilidade. Então crise é instabilidade, algo que não estava previsto acontece, uma ruptura, um rompimento. O que pode ser? Pode ser uma crise existencial, né? Uma crise de identidade, causada muitas vezes por um rompimento de um relacionamento, né? Um casamento, né? Você se divorcia ou termina um namoro muito significativo. Também você pode perder o trabalho, né? Você tem que, de repente, sai do seu emprego, você perde o rumo profissional. E aí muita gente, assim como eu já fui totalmente identificada com a minha persona de carreira, identidade profissional, quando você perde esse lugar, você se desestrutura. Então uma crise é isso, uma desestruturação, ruptura, rompimento, que faz você perder os seus referenciais. Então a gente agora já definiu o que é uma crise. Em geral, quando a gente pensa na crise como uma metáfora para o deserto da alma, é quando essas rupturas, né, esses rompimentos, eles trazem uma desestabilização que você começa até perder a sua referência de quem você é. Traz um impacto na sua identidade, né? A Bíblia fala sobre o deserto da alma. Jesus atravessou o deserto, né? Ele, em vários momentos bíblicos ali, ele se depara com o deserto, figuras bíblicas também, e o deserto, ele é também, é mais que um lugar geográfico, né? Ele é uma metáfora. Vamos pensar na simbologia do deserto? O que é o deserto? O deserto é um lugar inóspito, é um lugar de escassez, é um lugar que oferece risco à sua vida, é um lugar que você sente muita solidão e isolamento. Então, olha só, metaforicamente, o deserto, muitas vezes a gente atravessa, a gente se vê num deserto onde as conexões ficam escassas, né? Os relacionamentos se tornam escassos, onde você não vive na abundância.
Pelo contrário, você está ali lutando para sobreviver. E isso te transforma. O deserto é um lugar de transformação. Você não sai da mesma forma que entrou no deserto. Quando você atravessa o deserto, aquele deserto te transforma. Então, um dos pontos importantes quando a gente atravessa um deserto é entender que isso é um processo de transformação. Toda essa escassez, né, a solidão, a desconexão, faz parte de um processo de transformação de quem você é. Por isso é que você perde os referenciais, né? Essa perda dos referenciais te traz a possibilidade de transformação. Então é um momento doloroso, de muita luta, né? Imagina um deserto que você tem pouca água, calor, é muito incômodo, não é um ambiente, é um ambiente inóspito, ou seja, não é confortável, mas tudo isso lá na frente você vai entender que estava acontecendo porque você estava passando por um processo de transformação. Uma outra metáfora também muito usada, né, relatada na literatura universal para falar de crise é a noite escura da alma. A noite escura da alma também é um conceito cristão, da mística cristã. Só que é um pouquinho diferente do deserto. Tem um elemento da noite escura da alma em que você é testado na sua fé, nas suas crenças espirituais. É um conceito desenvolvido dentro da literatura cristã, a noite escura da alma, mas a gente pode pensar metaforicamente o que é a noite escura da alma. É uma noite em que não tem lua, né? Não tem estrela, o céu tá negro, sabe? Quando assim fica aquele céu que não tem uma luz para te guiar. Você tá lá na noite escura da alma, você não tem nenhuma referência. O que significa essa noite escura? É o inconsciente, né? É um momento em que você perde os seus referenciais, que você não tem nenhuma luz para te guiar. Então, muitas vezes você vive situações em que você perde o trabalho, aí você perde o relacionamento, aí você tem uma perda de um ente querido, que também te faz entrar no deserto, numa noite escura da alma. E, metaforicamente, você tá sem a luz, sem as referências, né? Você mergulha no lugar escuro e aquilo te traz muita angústia. A noite escura da alma te traz uma angústia tão profunda, tão grande, que você passa a questionar suas próprias crenças. É também um momento de grande transformação. E a noite escura da alma é vista como um processo que vai fazer você também descobrir uma missão, algo maior que você nem imagina agora, tá lá na frente te esperando para você se comprometer e para você viver uma jornada que, além de te transformar, vai te levar para um lugar que você nem imaginava. Então, essas metáforas servem primeiro para entender que nós não vivemos isso sozinhos, no sentido assim, essa não é uma experiência só sua. Eu já passei pelo deserto da alma, pela noite escura da alma. Às vezes a gente pode ficar 1, 2 anos, né, num processo como esse, dependendo do grau de desestrutura que você sofre. Muita gente já passou, todo mundo na vida, na verdade, chega um momento em que há essa ruptura profunda, né, esses rompimentos, essas perdas de ente querido, de referencial, que faz com que a gente se sinta no deserto ou na noite escura da alma. Isso é uma experiência que faz parte da jornada humana. Então, às vezes em menor grau você vive uma crise pequena, mas sempre tem uma crise mais profunda em que você se questiona bastante sobre os seus valores, sobre as suas crenças. Então, olha só, primeiro ponto muito importante aqui, uma grande dica para você que está me assistindo. Quando você estiver vivendo essa crise, se você estiver vivendo essa crise, se pergunte, quem ficou ao seu lado? Quem está ao seu lado agora? Quais as pessoas que resolveram te estender a mão no deserto, ou te acompanhar no deserto, né? Ou te dar abrigo no deserto, né? E quem é que foi embora?
Isso fala muito sobre os seus relacionamentos, a qualidade dos seus relacionamentos, né? O seu alto valor, o seu posicionamento na vida. Mostra, revela muito. O deserto é muito revelador. A noite escura da alma revela muita coisa sobre você e sobre quem você se relaciona, sobre as pessoas ao seu redor, né? Sobre a natureza desses relacionamentos. Então, as crises são muito reveladoras. Elas revelam tesouros dentro de você e também revelam os outros para você. É também um momento muito importante de você rever os seus valores pessoais. Porque quando a gente está vivendo uma crise, a gente está no modo sobrevivência, a gente fica mais consciente daquilo que é realmente importante pra gente. Então é um bom momento de olhar para os seus valores, revisar os valores e criar uma lista de prioridades ali sobre a sua vida, né? Sobre o que é importante para você, né? Que tipo de pessoa você quer ter perto de você, você quer se relacionar. Então, assim, é uma revisão mesmo do seu posicionamento no mundo e dos seus relacionamentos. O Carl Gustav Jung, o criador da psicologia analítica, que é a psicologia que eu utilizo, né, para os meus conteúdos, né, para todo o meu trabalho em inteligência relacional e comunicação positiva, ele criou um conceito que se aplica muito bem ao deserto da alma ou à noite escura da alma. Se chama função transcendente. O que é função transcendente? A função transcendente é como se fosse um raio caindo na sua vida. É um acontecimento ou um conjunto de fatores, de acontecimentos que convergem num determinado momento na sua vida, que também provocam uma grande ruptura, um abalo, que faz você duvidar de quem você é. O seu eu entra em dúvida, né? Em questionamento, né? Tudo, as suas referências são abaladas e aí você passa a questionar quem você realmente é. E então é um momento de muito abalo, né? De desestabilização, de instabilidade, que te faz questionar quem você é, que propósito você tem no mundo, onde que você quer chegar, né? Essas questões bem existenciais, e faz com que você, inclusive a partir dessa crise da função transcendente, comece a realmente saber quem você é. O seu eu se revela. Você fica mais próximo do processo de individuação, que conhece-te a ti mesmo e torna-te quem tu és. Veja a riqueza desses momentos de crise, mesmo que sejam dolorosos. Lembre-se que esse momento que você está passando é um momento riquíssimo em autoconhecimento e de posicionamento, fortalecer quem você é daqui para frente e como que você se relaciona com a vida e com os outros. Então, não desperdice esse momento. A função transcendente fala muito disso, é um catalisador do seu processo de individuação, que é o processo de você se conhecer e de se tornar quem você realmente deve ser. Porque olha só, na vida a gente pode ser muita coisa, né? Hoje em dia você pode mudar o cabelo, mudar a aparência, você pode realmente se inventar, mas o melhor que você pode ser é você mesmo. E a função transcendente, a jornada pelo deserto, pela noite escura da alma, são processos que te aproximam de você mesmo. Bonito isso, né? Para finalizar esse vídeo, eu quero deixar dicas do que fazer, né? Quando você está atravessando o deserto da alma, a noite escura da alma, né? O que fazer em momentos como esse? Será que existe uma fórmula para enfrentar essa crise de uma maneira mais serena, mais leve, né? O que fazer? Bom, primeira coisa, simplifique a sua vida. Simplifique. O que você puder eliminar de complexidade, elimine. Pensa só, você está vivendo um momento de crise, ou seja, você está vivendo mais no modo sobrevivência. Então simplifique a sua vida.
Isso vai fazer com que você consiga se reposicionar com mais rapidez. A simplicidade traz força para você. Não é hora agora de ficar dispersando energia, né? Gastando energia com coisas supérfluas. Então, simplifique, que isso vai te ajudar bastante. Busque a espiritualidade. Se você não tem fé, se você não tem uma religião, de todo modo, procure se aproximar daquilo que é transcendente, não material, metafísico. Pelo menos tente filosofia, se você não tem uma religião, mas o ideal é que realmente você se aproxime do arquétipo do self, que é o conceito de Deus. Se você puder fazer isso, se você sentir esse chamado, se entregue, porque pode ser um momento de conexão único na sua vida. Faça isso, depois vem aqui me contar. Uma outra dica é peça ajuda. Peça ajuda. Talvez você esteja vivendo essa crise nesse nível de intensidade para aprender a pedir ajuda. Ninguém vive sozinho. Cruzar o deserto sozinho, a noite escura da alma sozinho, é muito mais difícil. Então, realmente busque ajuda, encontre força para pedir ajuda para as pessoas certas, para as pessoas que realmente vão te ajudar. Encontre os lugares em que você pode receber apoio. Existem pessoas generosas, olha, eu estou aqui fazendo esse vídeo para vocês, por exemplo. Assim como eu, existem pessoas aí próximas que podem te ajudar. Pedir ajuda é um ato de coragem e é um ato de humildade também, pedir ajuda, né? É de lembrar que nenhum homem é uma ilha, a gente não vive sozinho, a gente pode pedir ajuda sim. Em algum outro momento da vida, pode ser que você seja a ajuda para alguém, principalmente depois de já ter passado por uma experiência de deserto ou noite escura da alma, como eu já passei. Outra dica é: tenha um plano. Tenha um plano. Organize as suas ideias, reserve um tempo aí nesse momento de instabilidade para criar um plano. Escreva esse plano, siga um plano. Tenha metas, tenha objetivos, organize. Como que você vai sair dessa crise? Peça ajuda para organizar esse plano. Se você não vê saída, alguém pode ver uma saída que você não está vendo. Mas o importante é que você tenha um plano, um norte, uma bússola para te fazer passar por esse deserto. Senão você vai ficar rodando em círculos. Senão na noite escura você vai ficar rodando em círculos. Você não tem referencial mais. Você precisa de novos referenciais. Então, ó, trace um plano, tenha referências, busque metas. E isso vai fazer você sair do lugar da noite escura da alma, do deserto. Você vai enxergar uma saída com mais facilidade, tá? E outra coisa muito importante, uma dica muito importante: tenha paciência. Ninguém atravessa a noite escura da alma ou o deserto do dia para a noite. Os rompimentos, as rupturas acontecem talvez de uma forma muito rápida, mas a recuperação, a reestruturação não segue a mesma velocidade, né? Existe o tempo de Deus, se você acredita, né? Existe o tempo das coisas, né? Existe o tempo dos processos, né? Nessa vida que a gente vive material, no mundo, tudo requer processo, né? Arar a terra, jogar a semente, semear, né? Esperar a semente brotar, tudo é um processo. Então tenha paciência. O deserto requer paciência, a noite escura da alma requer paciência, né? Nada é assim, ó, num piscar de olhos ou num estalar de dedos. Eu tenho certeza que você vai aprender a desenvolver a sua paciência, assim como a borboleta para virar, né? Uma lagarta para virar uma borboleta, ela tem que passar pelo processo da crisálida, não pode acelerar o processo, senão ela não está pronta. Então, existe um tempo para você sair da crise. Entenda que você precisa passar por um processo de transformação para você aprender as lições que você precisa aprender
movimento. Eu nem acho que é uma coisa assim, isso está acontecendo com você para você aprender uma lição, não. É porque realmente, se você entrou num processo de desestruturação, precisa haver todo um ciclo de reestruturação. Não tente acelerar o processo, não viva esse processo. A vida vai prosseguir, acredite. Eu tenho certeza que sim. Se você gostou desse vídeo, se você quer saber mais sobre como funciona a inteligência relacional, a comunicação positiva, como traçar planos e metas para a sua vida profissional, para a sua vida pessoal, como ter uma abordagem analítica, sistêmica sobre a sua vida, o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, dá uma olhadinha. Eu vou deixar aqui nos comentários, aqui na legenda, não sei aonde que você vai estar vendo esse vídeo, mas enfim, na legenda, aqui no material complementar desse vídeo, você vai encontrar o meu site, www.jamilagontijo.com.br. Lá você vai ter como se comunicar comigo. Aqui também no YouTube, você tem os canais que você pode falar comigo. Eu tenho cursos, eu tenho workshops, eu tenho também o perfil nas redes sociais, tem como você me encontrar. Se você acha que esse vídeo te ajudou, você pode ter acesso a outros conteúdos que vão continuar te ajudando nesse processo de individuação, de transformação, né, de se reinventar. Eu vou ficando por aqui. Eu posso deixar uma dica final, que se você está passando por esse processo de transformação, esse deserto da alma, você pode assistir aqui no meu canal os contos que curam. Eles ajudam a entender os processos internos de autoconhecimento. Tem um conto muito interessante que é chamado Vasalisa, que fala muito sobre a noite escura da alma. Tem é um conto bem longo, mas tem um trecho do conto em que Vasalisa, a sabida, ela atravessa a floresta, e acho que vale você assistir. E também tem aqui no meu vídeo uma análise do conto O Patinho Feio, um conto infantil que parece assim tão bobinho, né? Mas olha, O Patinho Feio é um conto que mostra de uma forma bem simples como é que a gente atravessa o deserto da alma. O Patinho Feio, você deve conhecer esse conto. Ele vive rejeição, né? Ele vive isolamento, ele vive solidão. Aí ele decide, mesmo muito triste, sofrendo pela inadequação de não pertencer como ele imaginava, ser rejeitado ali pela mãe, pelos irmãos, né? E mesmo assim ele reúne força e coragem para buscar, para ir além daquele mundo que ele nasceu, que ele viveu. Ele vive um momento de transição, de solidão, né? De estar ali desgarrado, para então descobrir que ele, na verdade, não era um pato, que ele era um lindo cisne. E é por isso que ele não se encaixava ali naquele ambiente que ele estava. Mas para viver toda a glória de se descobrir um lindo cisne, ele precisou passar pelo deserto, viver a solidão, viver a rejeição, se jogar no mundo sem saber, né, o que ia acontecer, mas no final das contas ele chegou na plenitude de quem ele realmente era, né? Isso pode estar acontecendo com você e eu espero que você encontre o seu caminho. Se você está buscando desenvolvimento e autoconhecimento, está mais fácil disso acontecer. Eu vou ficando por aqui, desejo uma boa jornada, uma boa caminhada e até o próximo vídeo.